Olá, 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 boa tarde para vocês. Hoje, mais um Pode Falar com uma autora maravilhosa. Hoje, a Vivi Kelly. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Então, sejam todos muito bem-vindos. Mais um Pod, um dia bem, né, modesto por aqui, diferente. Então, hoje nós temos... Então, sejam todos bem-vindos que estão entrando. E vamos conhecer um pouco mais da nossa autora de hoje, maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, está sol, ó. Hoje o tempo tá ótimo. Olá! Oi, tô atrasadérrima, mulher. Tudo bem por Boa aí? tarde. Tudo bem, muito calor, né? Tá, hoje tá um solzinho. Muito quente. Verdade, é verdade. Tá quente hoje. Limpando esse óculos aqui, porque O meu eu falo, nossa, hoje tá sujo o óculos, mas o meu mal limpo daqui a pouco já tá sujo de novo, porque a gente não pode fazer nada que já suja, né? exatamente. Quando a gente cozinha que vai embaçando tudo assim, você fica, meu Deus, eu não tô vendo mais nada. Exatamente, fica tudo respingado de óleo, Jesus Cristo. Verdade. Bom, pra gente começar a nossa live, meu amor, vou pedir pra você se apresentar, falar de onde você é e já perguntar aqui como e quando a escrita entrou na sua vida. Bom, sou a autora Vivi Kelly, né? Tenho 32 anos, tenho duas filhas, moro em Valparaíso de Goiás, no Goiás mesmo, né? E vai fazer uns 5 anos que eu moro aqui já. E, bom, como a escrita entrou na minha vida, foi em 2015. 2015 eu comecei, na verdade, a publicar no Wattpad, né? Na época. E na verdade foi só por causa de um hobby mesmo. Eu comecei a escrever. Não foi nada. Para mim era um sonho muito distante chegar na Amazon, né? Que naquela época era um sonho muito distante. Então, para mim era só um hobby, só uma diversão ali. Eu usei como ali uma válvula de escape mesmo, né? Porque na época eu também trabalhava, né? Numa papelaria. E na época, assim, foi até meio engraçado, né? Porque eu até falo que muitas autoras a gente vê, eu já escrevia desde pequena, eu tenho tantos manuscritos escritos desde não sei quantos anos. E eu nunca tive esse sonho, né? Nunca me imaginei no meio literário. Na verdade, começou mais como uma brincadeira assim mesmo, né? Que na época eu trabalhava nessa papelaria e aí tinha uma moça lá que ela começou a conversar comigo e eu lia, né, bastante no Wattpad já e tal. E aí essa moça foi e falou pra mim que ela já tinha escrito um livro lá, né, no Wattpad, só que ela não tinha dado continuidade, porque ela ficou sem ideias, né, pra continuar a história e tal. E aí eu falei assim, então se você já escreveu, aí na hora me deu uma ideia, né, assim na cabeça, porque como eu lia muito, eu tinha vontade de ler outras coisas, né, e a gente nunca acha. Ou melhor, na época eu nunca achava, né? Coisas assim diferentes, romances diferentes. E naquela época eu era doida por romance sobrenatural, na época, né? Eu lia muito romance sobrenatural na época. E aí ela falou assim: a gente poderia escrever juntas, né? Um livro, não sei o quê. E foi isso, a gente começou a escrever juntas. Na época eram nós duas, né, que escrevia. Aí a gente começou a escrever a primeira história. E aí só que ela chegou no quinto capítulo que a gente escreveu. Aí ela falou assim, não, não quero escrever mais. Se você quiser dar continuidade na história, você pode continuar, mas eu não quero escrever mais, não. Aí eu falei, Desistiu assim? foi. Aí eu falei assim, então eu vou seguir sozinha, né? Aí continuei o livro sozinha, né? Lá no Wattpad, continuei postando, né? E aí nisso foi. Eu fui participando de algumas entrevistas, que naquela época era muito
muito comum, né? Hoje em dia a gente já não vê tantas entrevistas assim como era antigamente. Mas antigamente tinha Uhum. muita entrevista, né? O pessoal gostava muito de estar assim, né? Ver o autor, conversar com o autor. Principalmente quando era naqueles posts assim no Facebook, né? Na época, nos grupos do Facebook, o pessoal gostava bastante. E eu era muito ativa no Facebook na época, né? Porque era a época que o Facebook estava em alta, né? E aí lá eu fui construindo ali um público, né? Eu fui adquirindo ali mais leitoras e mais leitoras foram me conhecendo. E aí eu participava dessas entrevistas, eu tinha grupo também de autora, né? Hoje em dia eu não tenho, assim, eu não mexo muito no Facebook mais. O meu foco mais hoje em dia é no Instagram e no TikTok mesmo. Mas naquela época era bom demais. E aí foi nisso, né? Aí eu continuei a história, fui postando no Wattpad. Demorei mais de um ano, acho que foi mais de um ano para me concluir a história também, que aí Uhum. eu continuei sozinha, né? Mas eu concluí a história, aí as meninas ficavam falando, ai, por que que você não vai pra Amazon? Lança o livro na Amazon, não sei o quê. Ai, gente, eu não tenho dinheiro para pagar nada para ir pra Amazon, porque naquela época, né, ou melhor, era tudo uma novidade assim para mim. Então eu não tinha dinheiro para revisão, eu não tinha dinheiro para capa, eu não tinha dinheiro para nada. Muito iniciante. Sim. Aí até que eu conheci algumas autoras, né, que elas foram me ajudaram. Teve uma também que me ajudou. Ela falou assim: ah, se você quiser eu faço a revisão do livro para você. Aí, tipo, foi bem emocionante para mim, né, na época também, porque ela quis me ajudar, né, leu o livro todinho, revisou para mim. E aí a minha mãe me ajudava também com a questão financeira, né? O dinheiro para poder pagar a diagramação, para poder colocar na Amazon, né? A capa também, capa do livro que eu pedia para design fazer, ela também que me ajudava financeiramente, minha mãe que me ajudava. Então, Legal. assim, foi o meu primeiro livro que eu lancei na Amazon e eu realmente não esperava nada quando eu lancei esse primeiro livro lá, porque até porque, né, eu era uma amadora, primeiro livro, primeiro Qual foi o lançamento, primeiro livro que você publicou? Minha Doce Proteção, Ele que ele tá lá faz ainda? parte, tá, ele tá lá ainda. Só que assim, como foi o meu primeiro livro, né? Então, quem lê ele para ler os de hoje que eu escrevo é uma evolução tremenda, né? Então, aí eu sempre falo isso. Aí eu vejo muitas autoras falando assim: ah, não, eu queria reescrever meus livros, mas eu acho que não compensa a gente reescrever, porque já foi, né? Já passou. Então, cada ano que passa é um hype ali diferente, né? Sim. Temas ali diferentes que tá chamando a atenção. Então, aquele que passou já não vai fazer tanto sucesso mais. Por exemplo, eu lancei ele em 2016, que foi o lançamento dele oficial mesmo na Amazon. Uhum. Então, para mim pegar ele hoje e reescrever, ele não vai fazer o sucesso que ele fez naquela época. É Muito verdade. difícil. Então, para mim é perda de tempo eu ter que pegar um livro que eu escrevi há 400 anos atrás e reescrever para lançar de novo, sabe? Porque leva muito tempo, o investimento é muito grande também que a gente faz. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. Entendi. Não é só questão de eu querer, né? Sim, é verdade. E como que você lida com seus bloqueios criativos quando você tem bloqueio criativo? Olha, eu não sofria muito disso, mas sei lá, acho que vai passando o tempo, né, que a gente vai escrevendo tantas histórias e tal, vai ficando mais comum a gente ter esse tipo de bloqueio, né? Assim, mas eu não tenho problema de meus bloqueios ser tanto tempo assim. Acho que o último bloqueio que eu passei, que eu demorei bastante tempo para me poder voltar, foi na época que eu lancei o Acordo com o Jogador Bilionário, né? E aí eu fiquei mais de um ano sem lançar. E foi Hum, nessa época que eu tive um bloqueio mesmo, assim, mais de um ano, né, aí sem lançar. Então, foi um bloqueio bem grande que eu tive. Então, eu preferi, né, não lançar, não forçar a minha mente. Eu preferi dar um tempo para mim mesma, porque quando eu forço, não adianta. Sai coisa que eu. Depois, assim, eu escrevo hoje, amanhã eu vou ler de novo, eu apago tudo, eu quero escrever de novo. meu E aí não Deus. dá certo. Não me agrada, então eu prefiro não forçar. Eu espero o meu tempo, respiro Entendi. fundo. E aí, quando eu tô bem comigo mesma, eu vou e volto. E de onde vem a inspiração de escrever Prometida ao Mafioso? Então, eu já tinha. Eu gostava muito, né, de Dark Romance também. E eu vivia falando pra minha assessora, né, a Lari, que eu tinha vontade, né, de escrever, mas eu não me sentia preparada ainda para escrever um dark romance, até por causa das cargas, né, toda a carga emotiva que tem em cima. E
querendo ou não, a gente acaba absorvendo um pouco daquilo dali, né? Que a gente acaba escrevendo, a gente se entrega mesmo ali aos personagens, né? A todo o cenário, a toda a construção ali da história. Por mais que tenha algumas pessoas, né? Alguns críticos que falam que a gente joga qualquer coisa ali, mas não é. Tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem estruturado, pesquisado, né? Claro que a gente tem ali a nossa licença poética, então muita coisa a gente vai misturar ali com, né, algumas irrealidades. Sim. Não tem como você querer colocar toda a realidade ali dentro, que não tem como. Já fala que é uma ficção, né? Então, é uma Sim. ficção. E aí eu falava pra ela, ai, eu tenho vontade, mas eu não me sinto preparada, não sei o que, não sei o que. Aí foi quando, depois que eu lancei o do Jogador, que foi um mega sucesso aí também na Amazon, aí ela pegou e falou assim, e agora? Que tal a gente se dedicar àquele dark romance? Aí eu falei, mulher, deixa esse negócio pra lá, eu acho que eu não tô preparada, porque apesar de eu ler, eu não me sentia preparada pra escrever, né? Porque você lê é uma coisa, agora você escrever já é totalmente diferente. Verdade. E aí eu falei assim, eu não me sinto preparada, é muito fora da minha zona de conforto. Porque, assim, o do jogador, eu já saí da minha zona de conforto, né? Na época, porque eu nunca tinha escrito um jogador, então eu tive que pesquisar muita coisa pra me poder colocar ali na história, pra mim, né? Construir toda a história ali, com a ajuda dela também, né? Que ela também, além de me assessorar, ela é a beta, né, dos meus livros também. Ela me ajuda a construir todo ali o enredo, me ajuda com opiniões e tal, né? Então, na época, eu falei pra ela, não, mulher, eu acho que eu já saí da minha zona de conforto no do acordo de jogador bilionário, então é melhor a gente melhor a gente ver isso mais pra frente, não sei, daqui uns anos, quem sabe. Aí ela, não, é bom que você já tá fora da sua zona de conforto mesmo, a gente já engata aí e vai dar tudo certo. Vamos construir aí esse enredo, porque a gente já tinha conversado antes, né? Porque a gente sempre conversa sobre tudo. Sim. Mesmo sem eu saber quando que eu vou escrever a história, a gente sempre vai debatendo assim, como que poderia ser o enredo, né? E aí, a gente já tinha debatido também, né, sobre essa questão do Dark Romance, como poderia ser, algum tempo atrás. E aí, foi nisso que ela pegou e falou, não, então vamos aproveitar que você já tá fora aí da sua zona de conforto, a gente já engata logo nesse Dark Romance, vai dar tudo certo, não sei o quê. E aí, até que eu peguei e decidi aceitar a proposta dela, da gente tentar. E foi, mulher. Aí, esse também, o do Máximo, né? Que foi A Prometida do Mafioso. Eu demorei bastante tempo pra escrever ele. Demorei muito Você tempo. demora quanto tempo, em média, mais ou menos, pra escrever seus livros? Mulher, quando o livro, assim, tá dentro da minha zona de conforto ali, que eu já sou acostumado com o tema, eu demoro ali uns 2 meses, 3 meses. O acordo com o jogador bilionário mesmo, eu demorei. Assim, apesar de eu estar fora da minha zona de conforto, mas ele fluiu muito bem, sabe? Eu comecei a escrever ele fluiu muito bem, e eu não levei nem 2 meses para escrever ele. Foi muito rápido, assim. Falei, gente, eu pensei que ia demorar mais. E ele saiu um livro bem grande, né? Porque eu não estava acostumada mais a escrever livro grande. Porque quando eu iniciei no meio literário, meus livros eram grandes. O meu primeiro livro, ele teve quase 800 páginas. Foi quase 800 páginas também, que eu escrevi o primeiro livro. E aí, o segundo livro também, ele já foi grande também. E aí, depois, eu já comecei a escrever livros menores. Aí, teve uma época que eu cheguei a me dedicar a livros menores mesmo, assim, de 200 e poucas páginas, 300 e poucas páginas. Então, quando eu escrevi o livro do Acordo com o Jogador Bilionário, ele foi o maior dentre os outros que eu já estava há alguns anos, né, escrevendo. E esse, o do A Prometida do Mafioso, saiu maior ainda. Então, assim, a gente muitas vezes planeja, né, um tamanho ali, a gente planeja a quantidade de palavras, a gente planeja a quantidade de capítulos, mas acaba que conforme você vai escrevendo, você vai tendo mais ideias, e aí acaba que o livro vai tomando outras proporções que você não imaginava. E o que te encanta mais em escrever os mafiosos, os seus poderosos? Léo, eu gosto muito das partes masculinas mesmo, de escrever as partes masculinas, né? Porque a gente coloca ali coisas que, tipo, é uma ficção mesmo, né? Que é muito difícil a gente ver na realidade, né? Homens ali fazendo de tudo pelas suas mulheres, sabendo expressar mesmo o que eles sentem, eles não têm
como que fala, medo, né, de dizer o que querem, que querem a mulher mesmo, né, de proteger ela, de dar segurança para ela. Ai, Então, por isso assim, que a gente ama, né? exatamente, são coisas assim que a gente, né, quase não vê assim na realidade. Então, é coisa que a gente sonha mesmo. Então, eu gosto dessa parte. Tem algum personagem masculino que mais te desafiou a construir ele? Ah, com certeza foi o máximo. Com certeza, porque assim, existe toda a rivalidade ali dele, né, com o pai da. Porque ali é máfia contra máfia, né? Então existe toda aquela rivalidade ali de máfia contra máfia. Então ele tem toda aquela raiva ali do pai dela. E acaba que o ódio que ele sente pelo pai dela, ele acaba transferindo para ela, né? Então, assim, por mais que ele sinta alguma coisa, ele se nega a todo momento que tá sentindo alguma coisa por ela. E, e deixa ali o ódio dominar, mas aquele ódio, né, com o desejo por ela ao mesmo tempo, né? E ele não chega uma parte assim que ele não consegue também mais se conter, mas ele continua tentando se enganar, né? E a gente sabe que no final vai acabar se rendendo do mesmo jeito, mas foi muito legal. Foi muito legal escrever sobre ele, sabe? Sentir todas aquelas emoções dele ali, cada capítulo, cada frase ali que ele falava. Era muito engraçado. Parecia que eu era o máximo mesmo, né? Na hora de transferir ali, né? Para cada página ali. Então, foi muito incrível escrever ali, sentir todas aquelas emoções dele ali. E alguma mocinha que te marcou? Alguma mocinha. Eu sempre gosto, assim, eu gosto sempre de estar querendo inovar em alguma coisa, né? Como aconteceu no livro do Acordo com o Jogador Bilionário, que tinha o caso da Luna, né? Que ela já era uma mocinha gorda, né? E esse último agora também que eu escrevi, que foi o Acordo com o Cio Bilionário, que ela também é uma mocinha gorda. E eu sempre gosto, assim, de tratar, porque elas sempre começam ali inseguras, né? Sempre começam ali com algum trauma, né? Querendo ou Uhum. não, hoje em dia é comum, né? Isso ter esses traumas assim, né? Por conta do seu peso, do seu corpo, da sua aparência. E elas duas ali, sempre é muito desafiante ali para mim, né? Escrever sobre elas, toda ali aquela tristeza delas, né? Quando elas vão falar o porquê e tal. E mexe com a gente também, né? Porque a gente se coloca no Sim, lugar dela ali como se realmente fosse com a gente. sim. E também, assim, só de ver as leitoras, né? Eu recebo muitas mensagens, assim, quando eu vou tratar de assuntos assim, né? Tipo a mocinha gorda, por exemplo, a mocinha plus size, né? Eu tenho muitas leitoras, né, que se identificam com elas e mandam mensagem e fala que se identificou com isso, se identificou com aquilo, já passou por aquilo. Então, assim, é muito legal. Tem um grupo, né, de leitoras no WhatsApp e as meninas, nossa, as meninas mandavam muito relatos lá. Esse último lançamento mesmo que teve do Acordo com o Cio Bilionário, elas mandavam, né, relatos lá sobre isso, sobre essas inseguranças que elas sentiam também, que lendo elas se identificaram muito com a personagem. Então, assim, sempre mexe muito comigo, né, porque a gente, quando eu me proponho a escrever, apesar da gente pesquisar e tal, a gente coloca ali, claro, uma ficção, a gente imagina ali uma ficção, mas a partir do momento que a gente vê as leitoras, né, se identificando com isso, contando ali seus relatos sobre as inseguranças, que a partir daquela leitura elas puderam se enxergar melhor, sabe? Nossa, é muito gratificante pra gente saber que a gente escreveu uma coisa que tocou, né, no fundo da alma ali daquela pessoa. Verdade, isso é bem importante quando a gente tá escrevendo, né? Hum, tem algum casal que é seu queridinho secreto? Queridinho secreto? Não, eu acho que eu amo todos, todos por igual. É igual a minha assessora fala, cada livro que eu escrevo é o preferido dela. Aí, quando eu começo a escrever outro, esse é meu preferido. Não, é o meu preferido. Tu nunca se decide qual é o seu preferido. E quando você vai escrever um livro, você gosta de escrever de manhã, de tarde, à noite, ou com uma música, ou no total silêncio, com café?
Mulher, café é sempre acompanhada de um café, viu? Tem meu café, Café entendi. sempre. É, hoje em dia, eu uso muito música, né? A playlist, por exemplo, do livro. Eu gosto sempre, quando eu vou iniciar o livro, eu gosto já de selecionar algumas músicas. Aí essa parte também é minha assessora que coloca, né, na playlist pra mim. Eu vou falando pra ela quais as músicas que eu quero. Ela vai colocando lá montando, né, a lista pra mim lá no Spotify. E eu gosto de ir escutando, porque, assim, eu tenho duas filhas, né? E aí eu tenho que escrever. Hoje em dia eu sou obrigada a acordar de madrugada para escrever. Não é uma questão de escolha, eu sou obrigada a escrever de madrugada, porque é o momento que eu tenho paz, né? Que a minha mente pode realmente viajar e sem interrupções, né? Porque com elas acordadas já é mais complicado. Então não tem como. E aí, quando elas estão acordadas, eu ainda tento, né, escrever um pouquinho. Então, para isso, eu uso a playlist, né? Eu coloco o fone de ouvido ali e fico escutando música. E mesmo assim, elas ficam me chamando. Mas é isso, mulher. Mas antigamente, quando eu não tinha filhos, eu preferia o silêncio. Com certeza. Porque a gente tinha silêncio. Silêncio Sem sempre, filho, a né? gente tem silêncio. Mas com filho, a gente não tem silêncio, não. Se você pudesse adaptar um livro seu para virar um filme ou uma série, qual você escolheria? Ai, mulher. Prometido Mafioso. Ai, esse aí. Ah, uma série, eu escolheria o dele. Eu acho que pra ser um filme, acho que eu escolheria o Acordo com o Jogador Bilionário. Eu escolheria o de esporte, né? Pra poder diferenciar aí. Se você pudesse passar um dia com um personagem seu, qual você escolheria? Um personagem meu. Vai passar o dia, vai chacoalhar ele, vai dar uns beijinhos talvez, umas garradas diferentes. Não, mulher, aí não. Aí as minhas mocinhas já não permitem, não, Oh, hein? meu Deus, oh, meu Deus. Assim como os mocinhos são possessivos, elas também. É, mas eu acho que eu escolheria o Noah, né? Que ele é novo agora, então vocês ainda não conhecem. Em breve vocês vão conhecer ele e vocês vão saber por que eu passaria um dia com ele pra dar uma sacudida nele que ele merece. E qual é o seu maior sonho como autora? Meu maior sonho como autora. Acho que só continuar cada vez mais crescendo, né? Eu acho que é o sonho de todo autor. Cada ano que passar, crescer cada vez mais e mais, conseguir atrair cada vez mais leitores, né? Conseguir aumentar cada vez mais o público, né? Da gente. Então, meu sonho hoje em dia é isso, porque eu tinha um sonho de ter algum reconhecimento, né? Antigamente, quando eu estava iniciando o meio literário. E eu hoje em dia tenho o meu espaço no meio literário, graças a Deus, né? Então, assim, é pouco, mas eu tenho o meu espaço aí no meio literário hoje em dia. Então, assim, eu me orgulho muito já da minha carreira. Então, não tenho um sonho além disso, não. Eu só quero cada vez mais crescer e atrair mais pessoas, crescer ainda mais o meu público, e é isso. Se você pudesse indicar um livro seu para alguém que está iniciando no seu mundo, qual você indicaria? Ai, mulher, depende, né? Se a pessoa quiser um mais levinho, eu poderia indicar e tem uns mais curtos meus, né? Que também não tem muito hot também. Livros que eu costumava escrever aí anos aí atrás. Poderia ser o Domando o Coração da Bruta, né? Que é um playboy, né, da cidade que vai morar no interior. E é onde ele conhece aí a mocinha dele, né? Que eu esqueci o nome agora, gente. Não me julguem que eu esqueço o nome. É muito livro, então eu esqueço. E aí por isso que chama, né? Domando o Coração da Bruta, que dizer dele ela é bruta, né? Porque ela tem todo o jeitão dela. Mas, deixa eu ver, se for um mais curto. Não tô lembrando do nome agora, porque é tanto livro, gente. E eu já tenho um problema de memória, gente. Já tenho um problema de memória que. E depois que a gente tem filho, aí que a gente tem problema de memória. É verdade, a mente já era. Mas eu me indicaria do jogador. Eu acho que quem gostaria de começar conhecendo já a Vivi É bem atual, levinho. você conhecer a Vivi atualmente, como você escreve tudo, seria totalmente jogador.
E em segundo eu indicaria o Prometida, que foi onde eu conheci você. Falei, meu Deus, é isso? Tem, sabe? E onde você ouviu falar do meu livro, mulher? Eu tô no seu grupo de leitoras, né? Vamos começar por essa parte, né? E aí, eu tinha um grupo, eu tenho ainda, né? Perfil literário. E uma vez eu chamei você pra conversar lá no PV, faz um tempinho já. E aí você tava quase lançando o livro. E aí tá. você me mandou o link, foi aí que eu cheguei, comecei a ler, entrei no seu grupo e lá estou desde então. Lá estou desde então. Então foi onde eu mais conheci. Porque tem umas meninas também que entram lá no grupo a partir daqui, né, do TikTok. Que às vezes eu posto vídeo, né, lá no perfil. Aí às vezes eu vejo alguns meninos lá, né, comentando, porque é a Nath que cuida lá pra mim, então eu quase não tô ativa. Quase não vejo. Aí aqui no Instagram também, lá no Instagram, na verdade, a Lari que cuida também pra mim de mandar link, essas coisas, né? Então, quando eu tenho que me dedicar mesmo à escrita, não tenho tempo pra olhar. É muito difícil. Assim, geralmente eu posto cedo, né? Eu acordo, posto cedo, se eu tiver que postar alguma coisa. E aí, ao decorrer do dia, lá no grupo de leitoras, a Nath que cuida pra mim. E no Instagram, a Lari que cuida pra mim. Mas sempre que eu posto, né? Eu tô indo lá, respondendo as meninas. Mas em questão de mandar link, essas coisas, é a Lari mesmo que manda. Ah, então foi ela que mandou e eu só li, entendeu? E cá estamos nós, né? Teve algum livro seu que te arrancou boas risadas enquanto escrevia ele? Ah, mulher, acho que a gente sempre ri, né, com muita coisa. Assim, dependendo da carga ali do livro também, porque tem livro também que, né, não tem como você ficar dando risada. Por exemplo, o livro É Prometido Mafioso. Ele foi muito, muito difícil você arrancar uma risada ali de você, né? Sim, Porque já fala ali que é dark, então já é um tema mais obscuro, né? Então tem sim. muita carga ali pesada, né? Entre cada capítulo ali, né? Entre os personagens. Então, assim, que me tirou bastante risada, assim, atualmente, foi o do Acordo com o Jogador Bilionário. E o que mais te emocionou? O que mais me emocionou foi, foi o Domando Coração da Bruta, que tem umas meninas que até hoje me cobram que eu tinha que fazer um segundo livro. Mas não deixei margem para segundo livro dele. Mas elas falam que eu deixei elas, né, arrasadas no final, mas nos últimos segundos tudo deu certo. Mulher. Tem algum secundário que você ainda não fez livro, mas quer? Tem, e me cobram direto esse livro, justamente a amiga da Lua, né, do livro Acordo do Jogador Bilionário, que é a Laila. Eu deixei em aberto lá na história deles, pra ter a história dela, né? E aí, algumas têm suas teorias, que vai ser com um amigo não sei quem, que vai ser com outra pessoa, então não sei. Vamos ver aí, né? Sei, vamos ver, né? Era pra ter saído esse ano, né? Mas esse ano não deu certo. Mas ano que vem eu quero lançar ele sim. Porque esse ano eu decidi colocar o livro do Noah antes, né? Justamente esse que eu vou lançar agora, mês que vem, eu vou lançar ele. Porque eu queria fazer uma participação da Lua e do Luca, né? Nesse livro dele. Apesar de serem jogos diferentes, eles vão estar num evento ali, né? Que vão reunir ali jogadores profissionais de vários esportes diferentes. E eles vão ter essa participação lá. Então, por isso que eu quis jogar o do Noah antes, né? Até porque é um esporte diferente, né? Então, as meninas já esperavam que ele fosse jogador de basquete também, não sei o quê. Não, gente, jogador de basquete não. Vai ser outro, vai ser outro. Aí eu vou explorar aí outros esportes também. E aí eu queria colocar um Certo. esporte antes diferente, né? Eu falei assim, não, vou colocar um esporte diferente. Vamos escrever jogador de outra coisa. E aí saiu, né? O de jogador de vôlei. E aí ano que vem eu vou deixar o livro da Laila pra lançar o ano que vem. O ano que vem. Tem algum personagem que tem mais de você no livro?
Olha, se tiver algum, foi lá pelos primeiros livros que eu escrevi. Você não coloca Porque. um pouquinho de você em cada personagem? Tipo, ah, eu gosto de pudim. Aí você fala assim, ah, esse personagem vai gostar de pudim igual eu. Ah, Acho eu que gosto. uma característica minha que às vezes eu coloco em alguns personagens, em alguns livros que eu já escrevi, é questão de vinho. Eu gosto muito de vinho. Então, quando você vê, assim, um personagem falando assim, ah, eu gosto de vinho, não sei o quê, é aquela É a característica Vivi. minha que eu coloquei neles. É a Vivi. No seu trajeto literário, você teve alguma autora que te inspirou a iniciar a sua carreira? Não, nunca me inspirei em nenhuma, assim. Na verdade, é igual eu te falei, quando eu comecei, eu gostava muito de ler livros de romance sobrenatural. Então, eu li muito aquela série da. Acho que é J.K. Rowling, não sei como é que é o nome dela. Acho que eu J.K. sei que é. Alguma coisa, que ela tem uma série aí que acho que quase 20 livros aí que ela tem a série. Sim. Eu lia muitos livros dela. E aí eu era obcecada pelos livros dela. Eu terminava um, já começava outro, terminava um, já começava outro. E, e eu acho que, assim, pra mim querer escrever um livro de romance sobrenatural, querer algo assim diferente, foi, foi por ler bastante os livros dela, né? Mas não foi nenhuma inspiração, assim. Foi só uma vontade mesmo, porque os livros dela eram diferentes, né? Já era sobre vampiros, né? E lobisomens, essas coisas. E o meu foi bem diferente na época, quando eu lancei. Hum, qual você acha que é o segredo pro sucesso? Ah, eu acho que segredo, eu acho que não tem um segredo, né? Todo mundo quer saber, assim, um milagre, né? Pra poder estourar, assim, no meio literário. Eu acho Sim. que o que importa é você ser você mesma, né? É claro Uhum. também você dar atenção ali, né, pros seus seguidores, né? Dar atenção ali pros seus leitores. Eu acho muito importante isso também. Por isso que eu não abro mão disso, né? Igual eu vejo, tem umas leitoras que elas me mandam mensagem, quando eu respondo, elas ficam toda. Ai, você não me respondeu, não sei o quê. Ai, nem acredito que você tá me respondendo. Ai, gente. Assim, pra mim é comum, eu sempre gostei disso, sabe? É igual eu falo pra. Às vezes eu falo nos stories, aí eu falo com a Lari também, né, a minha assessora, que eu sinto falta da época que eu não era tão conhecida, porque eu conseguia dar atenção, né, para as meninas quando entravam em contato comigo, eu conseguia conversar com elas direitinho, dar atenção ali um tempinho para elas, sabe? E hoje em dia a gente já não consegue, porque ou a gente se dedica a escrever, ou a gente se dedica à rede social, ou a gente se dedica a conversar, né, com as nossas leitoras. Mas assim, uma hora ou outra, quando eu tenho um tempinho, eu vou ali, converso com elas, respondo elas. Pode ser que eu falhe aí em demorar dias, às vezes eu demoro sim, para poder responder. Mas não é nem questão por eu não querer responder, porque eu adoro essa parte. Mas é questão de, né, tempo também, ainda mais hoje em dia que eu tenho duas filhas, então eu também durante o dia eu tenho que parar, fazer comida, levar elas para a escola, buscar de tarde. Então, assim, não tenho muito tempo, né? Eu tenho que me desdobrar entre a escrita, entre mãe, entre esposa, A entre dona de casa, é tudo casa. junto, né? Entendi. Não, Então tá não tem certo. como. Tá certo. Assim, a vida você tenta organizar da melhor forma. Mesmo que tá aquele imprevisto, aquela coisa, você sempre tenta organizar tipo, da melhor forma até pra não deixar. Ainda bem que a gente marcou nossa live há muito tempo atrás. Verdade. Quem pensou ia chegar semana que vem. E aí, gata, nossa, demora 3 dias pra me responder. Não, já aconteceu de uma autora entrar em contato comigo e falou assim: Nossa, teve umas leitoras que pediu para mim poder fazer uma entrevista com você. Você pode. Eu acho que era na semana, aí era numa quinta-feira, sabe? E eu tava correndo para poder terminar um livro na época. Eu falei, mulher, desculpa, eu não vou poder participar. Porque eu tava correndo contra o tempo para poder terminar esse livro, para poder lançar. Porque eu odeio marcar uma data para poder lançar e eu não consegui terminar o livro a tempo. E aí eu falei, eu não consigo nessa data, mas se você quiser, a gente pode marcar outra. E aí eu não sei se ela ficou com raiva, alguma coisa, e ela não me respondeu também mais depois disso, sabe? E assim, às vezes a pessoa pode até achar que é má vontade da gente, mas não é, gente. É porque a gente realmente tem uma vida ali atrás, né? Na correria ali. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em participar. Eu gosto, né? Converso demais. Mas
Tem horas que a gente tem que ver se dá mesmo realmente pra gente se comprometer ou não, né? E aí não dava pra mim me comprometer. Até falei pra ela, né? Que poderia ser outro dia, mas ela também não me respondeu mais. Também aí depende totalmente dela, né? Tem que ver também pelo lado como a gente, né? Aqui a gente tá tentando conhecer a Vivi por trás das páginas, por trás das câmeras, por trás de como que é. Então, acho que é um espaço para conhecer mais você. E aí, quem sabe ela entende que também tem essa parte toda, né? Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta que, assim, é para encerrar de forma maravilhosa, entendeu? Assim, o que nós, leitoras, podemos esperar do que vem aí no seu universo? Você já falou que vem aí, né, o livro agora, né, Noah. E aí vem o livro da Laila, ano que vem. Mas o que vem aí? Conta pra gente um pouquinho do que vem aí pra gente. Olha, o ano que vem eu tenho alguns projetos, né? Tem projetos aí que velhíssimos, mas cada ano que passa, a gente vai tentando enfiar eles ali para poder sair de algum jeito. Porque, querendo ou não, cada tema assim que a gente vê, a gente vai bolando uma história na cabeça. Aí fala, um dia eu quero escrever isso ainda. Aí quando vê outra, um dia eu quero escrever isso aqui ainda. Aí a gente vai só engavetando ali, né? Na cabeça mesmo, na memória ali. E, então, assim, ano que vem, acho que tem... Não, tem um tema que eu quero escrever que eu não escrevi. Dois temas que eu quero escrever, eu não escrevi ainda. E eu quero enfiar eles ali para poder lançar eles o ano que vem. Além do da Laila, né? Que já é de jogador também, né? E é isso. Não posso dar mais Tem detalhes. algum gênero que você não escreveria nessa fase atual? De tema atual? Assim, tem algum gênero que você fala assim, esse gênero ainda... Gênero... Ai, mulher, eu acho que Aranha Reverso não faz minha praia. Porque, assim como as minhas mocinhas são muito possessivas, assim, com os machos dela, eu na vida real sou assim também, então, pra mim... A monogamia, viva a monogamia! Pra mim não rolaria, não rolaria o Aranha Reverso. Então, não, esse daí não rolaria pra mim. Mas de resto... Aqueles Monster Romance... Monster Romance... Tem esses também, né? Tem gente que não gosta, né? Eu, pra falar a verdade, assim, eu acho interessante quando as autoras lançam, sim, porque é algo diferente. Você querendo ou não, né? É algo diferente, chama realmente sua atenção, porque é algo diferente. Eu acho que tudo que foge ali da realidade costuma chamar bastante atenção. Isso aí não tem... Por mais que tem gente que fala, eu não gosto, eu não leio, mas chama atenção, gente. Você fica curiosa. Eu já li alguns também, inclusive. Mas, assim, eu nunca chego até o final, porque, já sabe, né? O tempo falta, ou eu escrevo, ou eu leio, ou eu sou mãe. Então, nunca chego ao final. Mas eu sempre começo a ler as histórias. É bem interessante. Mas, assim, pra mim chegar a escrever, pra dizer assim, eu vou escrever um monstro, romance. Não, eu nunca pensei em escrever. Por enquanto eu tô nos temas normais. Os cowboys diferenciados. Uns texanos aí. Não. Esse aí, né? Vamos ver aí mais pra frente. Vamos ver. Que projeto a gente tem demais, né? Só falta lançar. Escrever e lançar, né? É verdade. Então, ano que vem vai ser cheio de novidades no seu universo, com coisas que não tem no seu universo ainda. Tô aqui pensando em todos os gêneros que tem. Calma aí. Vai que eu acerto. Já tem CEO, já tem Dark, já tem jogador. Não, e ainda o ano que vem eles ainda estão me cobrando o do irmão, né? Do Máximo. O Dário. Estão me cobrando essa história dele aí. E eu, assim, já joguei ele pro ano que vem. Vai ser um dos últimos que eu vou lançar no ano que vem. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo aí, os projetos. Já faz o planejamento, já fala, ninguém vai passar na frente, não tem esse momento. Fique cada no seu canto. Aí a minha assessora até falou assim, esse ano, né? Eu tava pra escrever o do Noah. Assim, o livro do Noah já tem mais de um ano que eu iniciei ele. Já tinha alguns capítulos dele pronto. E até hoje
me dá, assim, certo. Eu não sei dizer direito, acho que é mais insegurança minha mesmo, porque eu sempre tenho essa parte, sim. Apesar de que o livro do Acordo com o Jogador Bilionário foi mais tranquilo para me escrever ele. Eu tinha minhas inseguranças também, né, para poder escrever ali um jogador de Uhum. basquete, aprender muita coisa ali do universo deles, né, como funcionava tudo. Mas fluiu bem, quando eu, né, peguei ali realmente para poder escrever, fluiu bem. Só que esse agora, o do No, ainda me pega um pouquinho, porque é um tema diferente também, né? Aí envolvendo a aposta aí no meio, né? Então, assim, eu acho que não tem nenhum livro meu envolvendo a aposta. E, e aí eu fico muito insegura ainda com essa parte, sabe? Aí tem capítulos dele que eu vou escrever que não engata, assim, sabe? Aí eu fico dias ali naquele capítulo, aí a gente vai batendo ansiedade, aí a gente vai ficando pensativa, sabe? Ai, será que realmente é Não, para me escrever? Ai, será que realmente eu vou terminar esse livro? Será que eu vou conseguir chegar até o final vai desse chegar lá, livro? vai chegar lá. Mas pense que sim, que ano que vem é ano de Copa, É, ano de Bienal em São Paulo. é. Eu tava querendo ir, né? Não sei se vai dar certo. Vamos ver Se aí. você for, a gente pode tentar se encontrar. Tá bom. E eu já falei, vou tentar em todos os dias que eu puder para conseguir ver o máximo de autores que eu conseguir. Ainda mais que, meu Deus, a gente já tá no episódio 39, ainda tem até o final do ano, até dezembro eu tenho meninas ainda É para muita entrevistar. coisa ainda, né? E ainda tenho o pessoal até junho, que eu marquei até junho, até fechei a agenda no momento que eu tô marcando o ano inteiro todinho já. Nossa, é E eu muito nem autor. cheguei. E eu nem cheguei em 2026 ainda, né? Então eu meio que falei, gente, parar de escrever, de marcar data, porque daqui a pouco tô em dezembro de 2026 e eu nem terminei de 2025 ainda. É, Então, é muito autor, gente, muito é autor. muito autor. E é o prazer de estar com todo mundo, de conversar e ver vocês pessoalmente, meu, já falei. Que o ano que vem eu vou voltar meu Instagram do Pod de Hum, fotos com vocês. Gente, eu fui na Bienal e aqui nossos autores já entrevistados. Maravilhosos. ai, gente, é muito legal. A Bienal realmente é muito bom você Sim. encontrar as pessoas assim. Tem gente que você vê assim no Instagram, e quando chega lá na hora a pessoa fala assim: Você lembra de mim? Não, não lembro. Quem é Se você? você não lembrar de mim, Viviane, mulher, não pode não. Não, não, não. Olha, eu não pode, entendeu? Eu choro lá mesmo, entendeu? Eu É choro isso, lá. mulher. Eu não lembro. Vocês têm que entender que a gente tem problema de memória, a gente tem E eu vou problema de fazer meu memória. drama, Não grava. entendeu? Se eu não gosto de escrever drama, eu vou fazer o meu. Não faça isso, hein? Não faça isso. Ah, vocês têm que entender, hein? Vocês têm que entender. Eu queria muito te agradecer, meu amor, por ter topado estar aqui com a gente na nossa live, de estar apresentando o seu mundo por trás das páginas, que a gente sabe que é sempre essa coisa de divisão, né? A gente é mãe, a gente é família, a gente tem que ir a É, casa, a gente tem que cuidar das coisas na rua, a gente tem que cuidar das coisas em casa, a gente tem que ir em qualquer lugar. É isso mesmo, né? A vida é isso. Não, infelizmente, não, a gente pode parar 100% do dia pra gente só escrever e verdade. entregar 50 livros no ano, né? Então, Tem como. vocês merecem todo o reconhecimento, todos os autores merecem todo o reconhecimento. Então eu te agradeço muito por estar aqui, de ter disponibilidade desse tempinho para estar com a gente aqui, falando um pouco de você. Então, muito obrigada, viu, minha gata? Gente, eu que agradeço, tá? Pelo espaço, pela conversa aí, né? Eu converso demais, eu sei. Mas eu tava com saudade também de fazer entrevista, que antigamente eu fazia muito. Nossa, eu gostava muito de participar. Só que assim, antigamente a internet também não cooperava igual hoje em dia, né? Hoje em dia já é outra coisa. Agora, antigamente, gente do céu, eu passava tanto perrengue com a internet que vocês não têm noção. Meu Deus do céu. Mas que bom, né? Que as coisas só evoluem cada ano que passa. E é isso, né? A gente também vai evoluindo. Eu agradeço também e peço imensas desculpas, gente, que a live era pra ter começado 3 horas e eu tava na rua. E aí ela me mandou mensagem: Ah, você tá se arrumando? Meu Deus do céu, eu tô na rua, mulher. Não tem E aí já problema. cheguei atrasada, mas foi bom que deu um tempinho pra gente bater esse papo aí. Maravilhoso. E vocês conhecer também um pouquinho de mim, né? Eu conhecer um pouquinho da. Como é seu nome mesmo?
Natália. Natália. Fala nisso, lá no Instagram, lá no WhatsApp tá seu nome, Natália? Tá. Acho que eu não me atentei, não. Não, tá Natália, tá só escrito Nath. Ah, então tá. Não, Natália é muito comprido, entendeu? É a xará da Demi lá do meu grupo, que chama É, Natália Nath, também. só Nath, É. entendeu? Então tá tudo certo. Mas, muito obrigada, Fernanda, não tem Obrigada a problema. Eu te você. entendo super, meu amor, também. Eu tava aqui, meu Deus. E eu tava em obra, eu falei assim, o senhor pode ir embora? Eu tenho que fazer um negócio agora. Ele, Meu não, Deus tudo do bem, céu. pode ser segunda-feira. Até liberou mais cedo, né? Eu, feliz da vida, sextou eu. Verdade. Deu Pode ir certinho. embora. O senhor pode ir embora mais cedo? Ele, não, tranquilo. Foi com Deus. Eu, Foi ai, embora feliz felicidade. da vida, chegar mais cedo em casa. Ai, gente, quem não gosta disso? Maravilhoso. Ah, é. Na segunda, eu já falei, o senhor chama mais tarde pra aqui na segunda, então tá tudo certo. Então, mas muito Verdade. obrigada. Pra todo mundo que não conseguiu assistir, meu amor, vai estar disponível no nosso YouTube, a gente vai colocar lá também. Então, vai estar a pessoa te conhecer. Vamos seguir a Vivi, vamos conhecer os livros dela, porque é muito bom. Eu sou apaixonada pelo Prometida, então sou muito assim, não posso falar. Máximo aí conquistando corações. Adoro, adoro, adoro. Então, um beijo, minha gata. Vamos marcar nossa próxima live, com certeza. Viu? Depois de junho eu tô com a vaga liberada, tá? Você pode escolher terça e quinta que você quiser. Tá bom. Aí a gente Aí faz já dá um tempinho de quem uma live pra assistiu outra, conhecer a nossa live. novos. Quem sabe se você já Exatamente. não fala mais fofoca pra gente. Você não conta mais, entendeu? Pra gente das coisas, né? Você não. Exatamente. A gente gosta do spoiler, entendeu? Pode falar, é pra dar spoiler, entendeu? Ai, ai, vocês adoram. Isso aí vocês adoram. Mas é a parte que o leitor mais ama. E eu sou uma leitora super curiosa, entendeu? Aí vocês não falam assim, eu não posso falar muita coisa. Não, não. Aqui é chamar pode falar. Não fique quieta, pode falar. É verdade, né? Já faz jus ao nome. Exatamente, porque a gente gosta da fofoca, entendeu? É verdade. A Lari tá aqui a todo vapor aqui nos Então, por comentários. favor, se retire pra falar mais um pouquinho das novidades. Que a gente gosta, entendeu? Imagina o pessoal que assiste a live. Não, na hora que eu te dei um spoilerzinho aqui do que ia acontecer no livro da Laila, ela tava aqui comentando. Para de falar, não fala. Tem que deixar falar um pouquinho, entendeu? Senão, como que a gente vai, assim, ter um molho, entendeu? Tem que só um pouquinho, assim. Não, porque vai ser. Entendeu? Aí a gente marca, quem sabe você pode revelar umas coisinhas. A gente tira ela da live, né? Tira ela da live, então. Vamos restringir ela, bloquear ela momentaneamente. Isso, aí a gente fala tudo, entendeu? Você pode falar à vontade. Ai, Senhor. Tá bom, tá ouvindo, né, Lari? Aí. Tá lá. Tá Ela não gostou, não, hein? ela não quer deixar você falar, entendeu? Já programa com ela, entendeu? Ai, Ó, eu ai. vou soltar esse. Sabe? Não vai. Vou. Não, foi igual do podcast. Ela pegou. Você me mandou mensagem aquele dia, né? Aí ela falou assim: eu não tô sabendo desse podcast aí, não. Você não me contou nada. Por que você não me falou desse podcast? Pra me remover, mulher. Que coisa feia. Que coisa feia. Ai, Senhor. Não, e pior que eu chamei você e eu falei assim, sabe que eu chamo a assessora dela? Eu falei, não, deixa eu chamar ela mesmo, que é bom te marcar com a autora mesmo. Que bom que eu chamei ela, porque ela não ia deixar você fazer. Ela não pode, né? Ai, mulher, viu? Ela Tipo, deixa, só não deixa dar spoiler. Aí ela não, mas a gente, deixa você spoiler. manda pra ela e fala assim, eu vou falar isso aqui, ó. No próximo você fala assim, soltei. Ai. Soltei. Porque a gente adora uma autora que é boca de sacola. Entendeu? A gente gosta muito desse tipo de autora. Não, e o pior é que assim, a gente dá spoiler, mas né, nem muita gente assiste. Pouca gente Lá no assiste. YouTube, assim, só 300 pessoas às vezes, entendeu? Depende muito! Não é que não acontece. Não, aí já pensou, a gente fala assim, não, vou falar aqui porque ninguém vê mesmo, não sei o que, aí pronto, aí bomba lá. Meu Deus do céu, socorro! Mas o pessoal tá assistindo pra quê?
Aí tem gente que vai assistir e vai pulando até encontrar o Isso. spoiler. Uhum, Aí você fala, exatamente. vem por aí. Ele fica assim, Ai, ai. Às vezes a gente se subestima, né? A gente pensa ai, ninguém vai ver. Aí que vê mesmo, viu? Quando a e gente ainda pensa que quer não vai um ver, pode falar, entendeu? Pode falar um spoiler, pode falar que a gente gosta, pode falar tudo, entendeu? A gente gosta de tudo, entendeu? ai, ai. Por exemplo, eu administro o grupo de leitora também. E aí só no grupo de leitoras eu dei 3 spoilers. Gente, você vai ter meta nesse post aqui, vou liberar uns spoilers pra você. Nossa, eu fiz o spoiler pras meninas. Ah, O elas spoiler. adoram, gente. Ai, quem não gosta de spoiler? Aí eu Não, chego e lá o no legal é elas falando. Ai, tô cada vez mais ansiosa, não aguento mais tanto spoiler e nada desse livro. Aí Eu me às vezes eu divirto, dou gente, demais. o spoiler. Aí elas ficam, gente, é o melhor grupo que a gente tá dando spoiler antes do pessoal que publicou. Nem tem post falando disso ainda, mas a gente já sabe. Aí, Sim, o legal também é isso, né? Porque é como se você fosse exclusivo ali, né? VIP ali, muito, eu falo pra elas, realmente, vocês porque são você tá ganhando exclusivas. spoiler ali que em nenhum outro canto tem. Exatamente, exatamente. E aí vai entrando meninas novas que não sabem, né? Não é aquela exclusiva, né? Aí, aí aí as que já sabem fica comentando, aí as outras já vêm, né? Exato. Que Não, é isso? Do que vocês estão falando? Me olha, atualiza, eu não Vivi, tô esses sabendo. dias. Esses dias apareceu menina que tá no grupo há não sei quantos meses, que eu nunca vi na vida. Por quê? Eu revelei um negócio, daqui a pouco apareceu um monte de gente ali. Olha aí, tá vendo? Aí daqui a pouco vem, gente, mas essa pessoa aqui, mas não tô sabendo onde apareceu. Aí vem umas meninas que já sabia e fala assim, ué, É. Aí ela já falou faz tempo e você não percebeu, você não exatamente. Aí as viu. meninas que estão lá ficam assim, que mundo de nada você tava? Nossa, Rosana, a Kel que tá aqui, elas duas, que mundo de nada você tava? Que a gente tá falando aqui, você não tá vendo. Aí eu fico, meu Deus do céu, essas meninas A aqui. Rosana tá aqui falando que você faz tortura. Então, que mentirosa, que mentirosa. Eu dou spoiler, eu faço brincadeira, essas meninas, olha te falar. Não, agora aqui, seu personagem é Noah, né? É, o Noah. Eu também tenho um lançamento com o Noah agora. Gente, e o pior é que quando eu fui escolher o nome, eu falei assim, não, eu quero um nome diferente, tal. Aí eu fui, né, analisar mais a Lari. E aí, quando pensa que não, parece que é uma coisa. Quando a gente tá perto de lançar, a gente fica vendo. Eu não sei se é porque o algoritmo começa a entregar coisa pra gente, porque a gente usa muito, né, lá no perfil, e aí começa a entregar personagens do mesmo nome, de outras autoras, né, com o mesmo nome do personagem da gente. Gente, mas eu não via muito esse nome, agora eu tô vendo assim direto. O que tá Não, acontecendo? sabe o que eu acho? Que todo mundo pega aquela listinha de nome masculino. Ou vai no chat. Chat, Mulher, e tem eu 50 pesquiso nomes de muito. meninos. Eu pesquiso muito, sabe? É igual. Eu sempre tenho uma característica ali, por exemplo, para homens, que eu quero, né? Aí eu vou lá no Google. Hoje em dia o chat já tá bem mais comum, né? Do que o Google. Mas antigamente, que era mais o Google, eu ia muito, aí eu falava assim, quero nomes que passem. Que é um cara dominante, que é um cara possessivo, que é um cara assim. De aparência firme, Tem um sabe? molho. Sim, aí a gente já coloca ali umas características de como a gente quer, né? Eu, por exemplo, uso muito isso. É igual a mocinha, mesma coisa. Às vezes eu quero assim, eu quero uma mocinha assim, um nome que transpareça ali uma mocinha meiga, ou se já for uma mocinha mais assim, mais firme, né, mais guerreira. Aí eu já coloco ali que coincida ali, né, com a personalidade ali né, o nome coincida com a personalidade da personagem. É igual questão de avatar também. Eu gosto muito de escolher o avatar depois que eu já escolhi o nome da personagem. Porque eu gosto de ver ali, tipo, o rosto, se vai transparecer aquilo dali. Tipo, aquela meiguice, né, da personagem. Sim. O, ou se é mais doce, mais meiga, mais guerreira ali, né, mais firme. Eu gosto muito de analisar, assim, antes de escolher. Entendi, entendi. Então, muito obrigada novamente, meu amor. E Eu que vamos marcar nossa próxima assim. agradeço. Aí, Tá por bom. favor, não esqueça
de trancar a Lari no quartinho, tá bom? Não esqueça, pra você falar mais spoiler pra gente, que é disso que a gente gosta. Então, tranca ela no quartinho, leva pro galpão. Como a gente tá falando no grupo, leva pro galpão. Quando você A Lari mesmo tá Lari, falando que eu levo um dia inteiro pra escolher um nome. Tá vendo? Ela tá aqui de prova que eu demoro a escolher um nome, gente. E aí, quando eu vejo esses nomes, assim, um monte de personagens de outras autoras parecendo com o meu, eu já fico, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu escolhi o nome a dedo ali, né? Como a gente pode dizer. E aí já aparece um monte igual. Enfim, né? Mas é assim mesmo. isso aí. Não esquece de trancar a Lari no galpão. Quando você liberar ela depois da live, tá bom? Depois da live, tá bom? E aí a gente retorna com uma nova live. Então, um beijo a todo mundo que assistiu. E um beijo, Vi. Muito obrigada. Beijo pra você também. Obrigada a todos que participaram. Foi muito legal estar aqui. E é isso. Um beijo pra vocês. Até a próxima live. Tchau. Até a próxima.